Bom dia, queridos irmãos, em Cristo Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Nós estamos de volta nesse momento devido ao decreto do governo do Estado, a estarmos em casa nesses últimos 2 domingos, como assim foi orientado, para podermos nos reunir, não deixando assim de fazer com todos os amados irmãos e a Igreja de Cristo, mesmo não estando juntos no templo, mas estamos reunidos em casa e conectados uns com os outros, mais uma vez pelas redes sociais, para podermos assim estar adorando o nome do Senhor, louvando o seu santo nome, estudando a palavra de Deus, como assim o faremos essa manhã. Nós iremos orar ao Senhor, nós iremos depois fazer a leitura da palavra de Deus, vamos louvar ao Senhor nosso Deus e depois tratar de um assunto bem interessante com relação aos mandamentos do Senhor, quanto aos mandamentos da lei de Deus. E faremos isso buscando com brevidade tratar do assunto, até porque nós não dispomos do equipamento necessário para podermos transmitir pelo YouTube, onde teríamos certamente o tempo maior, mas aí nós estamos, graças a Deus, transmitindo pelo Instagram. Então, nós temos um tempo menor e trataremos do assunto o mais breve possível. Mas o importante, acima de tudo, é que no dia do Senhor, que no dia do ajuntamento solene, neste domingo, nós estejamos juntos para adorar, nós estejamos juntos para louvar e, acima de tudo, de aprender da palavra de Deus. E o faremos assim agora, iniciando este momento com a oração de adoração ao Senhor. Ore juntamente comigo, curve a sua fronte e estejamos assim adorando o nosso Deus neste amanhecer que o Senhor nos concedeu com a sua graça e com a sua misericórdia. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai bendito, nós te agradecemos e te louvamos na beleza da tua santidade. Te damos graças por mais um dia de vida na tua presença. Te damos graças, Senhor, pelo teu cuidado para conosco, pelas tuas ricas bênçãos de misericórdia dispensada à tua igreja. Obrigado, Senhor, pelo milagre da vida, por estarmos vivos diante da tua presença, podendo exaltar o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, por todas as bênçãos dispensadas ao teu povo, pela tua proteção, pelo teu cuidado para conosco, mesmo diante de um momento de tanta calamidade, ó Deus, nós temos passado por esse vale sob a tua proteção, sobre o teu olhar gracioso. Por isso, Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui diante da tua presença mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua graça sobre o teu povo, pela salvação que vem do alto, pelas ricas bênçãos, ó Deus, de podermos aprender a tua palavra. Nos ajuda, nos orienta, conforme a tua vontade. Abençoa o teu povo, ó Deus, do maior ao menor. Abençoa o teu povo entre homens e mulheres. Abençoa a todos aqueles que têm passado por momentos de dificuldade com enfermidades, que o Senhor esteja assim restaurando a saúde de cada um deles conforme a tua vontade. Nos ajuda, nos orienta, ilumina a nossa mente e o nosso coração para o aprendizado da tua palavra, para podermos refletir, ó Deus, tirando lições preciosas e um entendimento precioso da tua palavra para a glória do teu santo nome. É o que nós te oramos e agradecemos assim em nome de Jesus. Amém. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em casa, no Salmo 1. Vamos fazer a leitura do Salmo 1 e os irmãos estarão assim acompanhando essa leitura do Salmo 1, no qual estaremos lendo e ao mesmo tempo, claro, ouvindo a voz de Deus por meio da sua palavra. Eis aqui a boca de Deus, eis aqui a palavra de Deus. Quando abrimos as Escrituras, Deus fala com o homem, Deus fala conosco, Deus fala com a sua igreja. Por isso, abra o livro dos Salmos, aí no Salmo 1, e estejamos acompanhando a leitura deste Salmo. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de
dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Que o Senhor Deus, essa manhã, nos abençoe na sua palavra lida e que possamos estar assim percebendo e entendendo a graça de Deus por meio das Escrituras Sagradas. Nós vamos agora louvar ao Senhor com 2 cânticos e logo depois estaremos assim trazendo uma reflexão da palavra de Deus nas Escrituras Sagradas para a glória e louvor do teu santo nome. Nós estamos aqui com o auxílio de Micaela para poder nos ajudar nos louvores. Estarei tocando enquanto juntos louvamos ao Senhor, nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém.
existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém. Queridos e amados irmãos, nós passaremos agora esse momento, depois do louvor ao Senhor, dando graças a Deus por todas as coisas que fizemos até aqui, ao momento da reflexão da Palavra de Deus, aonde eu convido você a estar abrindo a Palavra do Senhor, lá no texto da carta de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 16 ao versículo 18. 1 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo, a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao versículo 18, um texto bastante conhecido da igreja, dos amados irmãos, onde nós vamos, mesmo com a leitura do texto de 16 a 18, nos deter principalmente ao texto do versículo 17. Esse é o que traremos como reflexão a palavra de Deus essa manhã. Então, 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, e destacando aí o versículo 17, onde a palavra de Deus diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. O versículo 17 é o que nos chama a atenção na reflexão dessa manhã, onde o texto da palavra de Deus, o apóstolo Paulo traz uma advertência para a igreja, onde ele diz: orai sem cessar. Nós vamos agradecer
ao Senhor pela leitura da sua palavra e também pela reflexão da mesma, qual faremos agora. Deus querido e Pai bendito, todo-poderoso, nós te damos graças por tudo. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu rico conhecimento e eterno conhecimento no qual tu dispensas a tua igreja. Nos ajuda, Senhor, a podermos refletir na palavra de Deus e aprender dela para pôr em prática na nossa vida conforme a tua vontade. É o que nós te oramos, te agradecemos e pedimos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, esse texto, como eu falei, é um texto extremamente conhecido da palavra de Deus por muitos, por toda a igreja, citado em diversas ocasiões onde nos reunimos para poder pregar da palavra de Deus ou para edificar a igreja com alguns textos. E nós trazemos sempre à tona, por muitas vezes, quando tratamos do tema da oração, nós nos lembramos rapidamente desse texto que o apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Tessalônicos, fala aí acerca da alegria constante, onde ele começa no texto, do versículo 16, e vai até o versículo 18, passando pela oração sem cessar, e claro, fechando o texto, onde ele diz que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo, ou a vontade de Deus em Cristo para com todos vós. Mas o que eu quero trazer como reflexão para a nossa vida essa manhã, irmãos, é acerca do que me foi perguntado certa vez, e eu estava me lembrando ontem, à medida que lia o texto, quando uma irmã, num determinado momento, nós tratávamos do assunto da oração, e ela falou: pastor, eu vivo em constante oração. Eu disse: muito bem, irmã, é importante que seja feito isso, não é? Isso é saúde para a igreja de Cristo, é praticamente o ar que respiramos, a oração a Deus. E aí só um detalhe me chamou a atenção quando ela disse: agora tem determinados momentos que eu não consigo orar. E aí, mas quais são os momentos que você não consegue orar? Bom, eu tento orar em todo momento, como é recomendado pelo apóstolo Paulo, lá nessa carta aos Tessalonicenses. Quando ele diz orai sem cessar, eu tento orar sem cessar. Eu tento em todo o tempo, constantemente, estar em oração. Então, eu entendi que ela estava com dificuldades em entender o que é a expressão de ordem ou de advertência, exortação que o apóstolo Paulo nos dá nesse texto, quando ele diz orai sem cessar. E, claro, quando olhamos para essa frase, ela significa não um orar a ponto de você não fazer mais nada na vida a não ser estar em oração. Na verdade, orar sem cessar, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, significa orar constantemente, insistentemente, e não numa situação em que você acorda, começa orando e não pensa, não faz outra coisa a não ser estar em oração, e você inclui em todas as suas atividades ou em tudo que você estiver fazendo com os seus pensamentos a oração. Claro, você pode estar em espírito de oração, você pode ter na mente a conexão com Deus, estar falando com Deus em determinado momento. Mas ninguém jamais vai conseguir estar em oração 24 horas por dia. Não, é impossível pensar, estar em oração o tempo inteiro sem desviar o pensamento para qualquer outra coisa. Então, na verdade, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui nesse texto é que nós devemos orar sem cessar, mas essa oração é apenas uma oração constante e insistente. O que quer dizer isso? Quando a Bíblia diz que devemos orar sem cessar, não significa, claro, que nós devemos estar sempre sussurrando orações por 24 horas, não é? Na verdade, a expressão aqui, orar sem cessar, nos ensina que devemos orar regularmente durante toda a nossa vida. É isso que a palavra nos ensina, conforme está registrado no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, no versículo de 1 a 8. Então, não é a oração constante, onde você não pensa em outra coisa, mas é a oração regular, ou seja, durante toda a vida, o crente precisa ter a prática da oração. Então, orar sem cessar nos ensina que devemos orar regularmente e não
por 24 horas, sem que você consiga pensar em outra coisa, e isso é praticamente impossível. Por isso, a palavra nos ensina que não devemos deixar de orar por desânimo, por preguiça ou por diversos outros compromissos que nos tirem a disposição para a oração. E aí, claro, diante do texto que lemos, Paulo, no final de sua carta, onde ele fala sobre a volta de Jesus Cristo e na necessidade da vigilância do crente durante toda a sua vida, na necessidade da vigilância congregacional dos crentes, ele escreveu essa exortação aí nesse texto, orai sem cessar. E nessa última parte do texto, o apóstolo não quer apenas mostrar qual deve ser a atitude dos cristãos uns para com os outros, mas também qual deve ser a atitude individual de cada cristão e de como devemos expressar o nosso relacionamento para com Deus. E isso ele vai destacar no texto, quando nós lemos aqui, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, é a grande essência do texto, é o grande mérito desse texto. E aí, por fim, ele termina em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, regozijar-se sempre, né, ou alegrar-se sempre, como está em algumas traduções, orar sem cessar e dar graças em tudo. Veja que coisa interessante. Paulo constrói aqui a sua advertência, né, ou a sua exortação, primeiro dizendo que o crente deve ser sempre alegre, sempre feliz. E a verdadeira alegria aqui faz parte do fruto do Espírito, quando nos lembramos do próprio apóstolo escrevendo os irmãos em Gálatas, lá no capítulo 5, versículo 22, o versículo onde ele vai destacar lá gozo, para algumas traduções, a palavra gozo, que quer dizer alegria. Então, esse é um fruto do Espírito, é um dos gomos lá do fruto do Espírito. Então, a verdadeira alegria, ela só é presente, queridos irmãos, quando se está cheio do Espírito Santo e se vive, claro, na dependência dele. Por isso, a alegria do Senhor, ela é poderosa para nos ajudar, para nos confortar, para nos consolar e também para não nos deixar esmorecer, mesmo nos momentos difíceis. Paulo vai usar essas expressões de incentivo, de palavra de muita graça e misericórdia da parte de Deus, quando ele escreve a carta da alegria, lá em Filipenses. Você vai ver lá no capítulo 2, vai ver o capítulo 3, vai ver o capítulo 4. Nos textos que se seguem, Paulo vai escrever aqueles irmãos expressando muita alegria o tempo todo. E olhe, lembrando que o apóstolo Paulo estava preso naquela ocasião, quando escreve essa carta, mas demonstra que, apesar das cadeias sobre o seu corpo, seu espírito, a sua mente, o seu coração e o evangelho estavam livres. Por isso, tanta alegria para escrever a palavra de Deus. E isso nos ensina, porque logo depois dessa expressão de alegria que Paulo nos exorta, nós lemos a frase regozijai-vos sempre e, por fim, aquela ordem de orar sem cessar. Irmãos, somente os que buscam estar muito próximos a Deus, estar junto de Deus através da oração e da oração incessante, não é a oração 24 horas por dia, mas a regularidade da oração. Orar todos os dias, ter um tempo de oração, ter algumas horas de oração, e isso diariamente. Então, fazendo assim, nós podemos estar certamente sempre alegres, porque estar sempre alegre e orando faz parte da vida de quem cuida em não deixar de buscar ao Senhor em todos os momentos da sua vida. Portanto, aquele que está sempre alegre e orando sem cessar, certamente irá dar graças em tudo. E o tudo aqui que o apóstolo Paulo destaca não é apenas algumas coisas, como você dá graças pelo conforto, dá graças pelo prazer, pelo bem-estar da sua vida, pela abundância que o Senhor tem colocado de bens materiais ou espirituais na nossa vida, mas também inclui as aflições, as tribulações, os momentos de perseguição, os momentos de sofrimento, de tristeza, de dor, o momento da angústia. Também nesses momentos daremos graças em tudo, agradeceremos ao Senhor por todas as coisas. Então isso indica que quando estamos sempre alegres no Senhor e voltados para Ele em oração sem cessar, naquela oração regular, todos os dias, não teremos dificuldades em reconhecer a providência de Deus na nossa vida.
e em cada parte e área da nossa vida. Também, claro, em cada segundo da nossa existência, a presença do Senhor se fará presente conosco. O crente, irmãos, que vive sempre alegre e ora sem cessar, no final de tudo, ele vai dar graças ao Senhor por todas as coisas, pois sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, assim como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28. Então, para nós entendermos aqui e lembrarmos que há muitas razões bíblicas que mostram porque devemos obedecer a essa ordem, a essa exortação do apóstolo Paulo, quando ele diz orai sem cessar. Eu quero citar os motivos aqui que justificam essa necessidade de uma vida de oração incessante, não a oração 24 horas que você deixa de pensar em outras coisas, deixa de viver compromissos da sua vida porque está em oração. De fato, não se consegue fazer isso, mas o que se consegue fazer e o que se deve fazer é estar diariamente em oração. Por isso a expressão orar sem cessar é uma regularidade da oração na vida do cristão. E um dos motivos para que devemos orar sem cessar é porque é um mandato de Deus. Em primeiro lugar, que é um mandato de Deus orar sem cessar. E essa exortação ela é muito clara em todas as Escrituras, não apenas no texto de Paulo aos Tessalonicenses, mas de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver o Senhor orientando, direcionando o seu povo a estar em oração, a estar conectado com Deus, a estar falando com Ele. Então o próprio Deus ordena que seu povo esteja orando sem cessar. E nós encontramos exemplos de homens e mulheres que tiveram vida de oração desde o tempo dos patriarcas. Você olha o Antigo Testamento e você vai ver diversos exemplos de homens que oraram ao Senhor diariamente. Daniel orava bastante, tinha os horários da oração. Veja, ele era um homem que orava sem cessar, porque ele tinha a constância, a regularidade de estar orando ao Senhor. Daniel não orava 24 horas por dia e não fazia nenhuma outra atividade, nenhuma outra coisa, nem cuidava da sua vida ou dos seus afazeres. Não, ele fazia as coisas que tinha que fazer, mas ele tinha regularidade na oração. Então nós nos lembramos que passando lá pelos líderes e libertadores da nação de Israel, foram homens de oração, profetas foram homens de oração, até que chegamos ao Novo Testamento com o próprio Jesus Cristo, o grande e maior exemplo da vida da igreja, e um homem de oração incessante, regular, constante diante do Pai. Durante seu ministério terreno, Jesus orava regularmente. Ele estava sempre em contato com o Pai. Por várias vezes Jesus nos falou e nos fala por meio das Escrituras e falou aos discípulos, aqueles que o seguiam, sobre a necessidade da oração, do crente estar orando sem cessar. Por exemplo, na parábola do juiz iníquo, Jesus ensinou sobre a eficácia da oração, a constância, a regularidade da oração e, no final das contas, a eficácia dela. Porque alguém poderia perguntar, sim, orar bastante, incessantemente, mas e no final, há algum resultado? Claro que há sim, e essa parábola ela é muito clara quando Lucas, lá no seu Evangelho, descreve no capítulo 18, nos versículos de 1 a 8, sobre essa oração perseverante e incessante, né, sobre a causa que precisava ser julgada, e aí Jesus até nos orienta a bater, que abre-se-vos-á. Então, a constância, a perseverança da oração nós encontramos nas Escrituras. O mesmo princípio é visto na parábola do amigo importuno, aquele que também ora o tempo todo, lá registrado em Lucas capítulo 11, versículos de 5 a 8. Então, no livro de Atos, por exemplo, vemos uma igreja primitiva que orava sem cessar. Ela não só fazia orar, ela tinha outras atividades, mas ela tinha uma vida de oração regular. Então, lembrando que Paulo não apenas escreveu orai sem cessar como uma ordem para a igreja, mas ele próprio, claro, praticava a oração, e ele descreve bem isso lá na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 16. Então, é extremamente importante lembrar que nós oramos sem cessar
porque esse é um mandamento de Deus. E orar sem cessar também é saber que dependemos exclusivamente de Deus, não apenas porque é um mandamento, mas porque iremos depender constantemente dele. É através, irmãos, da oração que falamos com Deus e mantemos essa intimidade com ele permanentemente. Mantemos ativa a nossa ligação com o Senhor por meio da oração. Essa oração deve fazer parte da nossa longa conversa e sem interrupções com o nosso Senhor. Nós, por meio da oração, certamente viveremos a plenitude do Espírito Santo, que é uma outra característica importante. Estar cheio do Espírito é estar conectado com Deus, é estar falando com Deus, sabendo da sua vontade, sabendo dos seus mandamentos para o nosso coração, os guardando e os praticando. Só assim também estaremos cheios do Espírito Santo do Senhor. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina que o crente recebe essa plenitude do Espírito Santo também por meio da oração. Ele diz que o Pai Celestial dá o Espírito Santo àqueles que lhe pedem em oração regular, em oração perseverante, como Lucas registra isso lá no capítulo 11, versículos de 9 a 13. Então, lembrando que todos os crentes verdadeiros, irmãos, têm o Espírito Santo, claro, para não cairmos na questão de que para conseguir o Espírito precisamos orar. Para ter o Espírito precisamos orar. Definitivamente não é essa a questão. Todo crente verdadeiro, remido, chamado por Deus, regenerado, ele tem o Espírito Santo. Agora, é através de uma vida de oração incessante que nós experimentamos de sua presença graciosa, nos orientando, nos ensinando, nos dando a direção correta, falando dos mandamentos do Senhor ao nosso coração, nos ajudando nos momentos das tentações, nos provando nos momentos corretos. Então, a oração a Deus faz isso com que essa ligação que temos com o Espírito Santo se torne ainda mais abundante. Não para termos o Espírito ou não para termos experiências sobrenaturais, não é isso, mas essa ligação nos vai fazer com que nós saibamos da vontade de Deus, possamos ouvir a voz de Deus no nosso coração. Esse é o sentimento. Orar sem cessar é vital também diante da realidade em que vivemos, nos dias em que vivemos. Então, dentro de uma sociedade em que vivemos, num contexto de vida que vivemos nesse mundo, nós precisamos estar orando. Devemos orar sem cessar para que possamos lidar com o combate todos os dias que nos está proposto, irmãos. A luta diária, a batalha diária que nós temos quando acordamos, precisamos estar em oração, e o apóstolo Paulo fala sobre essa realidade da batalha espiritual nas suas cartas, destaca a oração incessante como sendo um meio principal pelo qual podemos vestir a armadura de Deus, suportar as investidas da carne, do mundo e também do nosso inimigo, o diabo. Então, por isso, o apóstolo Paulo escreve que devemos orar em todo o tempo. Esse é um texto que ele vai escrever aos Efésios, lá no capítulo 6, versículo 18, onde ele diz: orar em todo o tempo, com súplica no Espírito, vigiando com a perseverança e súplica por todos os santos. Então, olha o conselho do apóstolo Paulo. Assim como também devemos nos lembrar do importante conselho de Jesus, que é vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então veja, Mateus registra isso lá no capítulo 26, no versículo 37, como algo primordial para a nossa vida. E orar sem cessar também não só traz essas benesses que nós citamos aqui desde o início, mas também nos traz conforto. O apóstolo Pedro diz que devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. É o que ele registra lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7. Ele não apenas nos escuta, o Senhor não apenas nos ouve nas orações, mas nos ajuda e cuida de nós. Esses são motivos. Há muito mais a se falar, mas não temos tempo nesse momento agora, mas esses são um dos poucos motivos que nós temos aqui, e importantes motivos para a oração, para estar orando sem cessar. Então, irmãos, concluímos aqui, lembrando que Paulo também escreve que não devemos andar ansiosos com coisa alguma, mas que devemos fazer conhecidas diante de Deus todas as nossas petições, pela oração e pela súplica,
com ações de graças. É o que ele escreve lá aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. E isso nos faz entender por que orar sem cessar traz muito conforto. Né? É no momento da angústia, das aflições, que a oração nos ajuda a ouvir a voz de Deus, a sentir a presença de Deus cada vez mais conosco, para que possamos passar pelos momentos difíceis com graça e misericórdia. Então, viver cada momento de nossas vidas com comunhão com Deus, conscientes e também confiantes de seu cuidado, é infinitamente bom e maravilhoso. Por isso, a ordem do apóstolo Paulo aqui, e de Cristo, claro, orai sem cessar. Aí sim, eu pude responder a essa irmã que estava preocupada porque precisava orar 24 horas por dia, no sentido de orar sem cessar, é que ela não deveria e não poderia parar para uma outra coisa, a não ser estar sussurrando orações na sua mente ou com seus lábios. Mas o sentido do texto não é esse. Não é de uma oração constante no qual você pare o que você tem a fazer, os seus compromissos, que Deus assim o concede, para poder estar o tempo todo em oração. Ninguém consegue. Sim, o resultado da ordem é ter uma vida de oração regular, diariamente, insistentemente, constantemente, para a glória de Cristo. Então, essa é a lição que nós trazemos hoje da reflexão da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos oriente e continue nos fazendo aprender mais da sua palavra e, claro, estar em oração o tempo todo. Amém. Eu quero, nesse momento, antes de entrarmos para a parte de estudo da palavra de Deus, que também não será longa por conta do tempo que eu falei para vocês acerca da plataforma que estamos transmitindo, nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento da reflexão da palavra de Deus e passaremos ao assunto da escola dominical. Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela tua palavra, pela tua exortação, em que a tua igreja deve orar sem cessar. Ela deve sim ter uma vida constante de oração, uma vida regular de oração para a glória do teu santo nome. É assim que saberemos da tua vontade. É por meio da oração que ficamos sabendo da vontade revelada do Senhor para a nossa vida. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Abençoa a tua igreja para a glória de Cristo. E é pelo nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Agora, queridos irmãos, nós vamos fechar essa live rapidamente. Vamos abrir uma outra por conta do tempo. E eu quero convidar a você a já manter a sua Bíblia aberta lá no capítulo 20 do livro de Êxodo, onde nós vamos ver a questão de um assunto extremamente importante acerca dos 10 mandamentos. Um assunto extremamente interessante. Então, essa live agora ela vai se encerrar e você não saia daí, se mantenha aí. Não teremos um estudo longo, será curto também por conta do tempo, mas para a compreensão da palavra de Deus, como você fazer voltar a estudar a palavra do Senhor. Então, até daqui a pouco.